eu geralmente uso a outra tribuna. É um hábito que tenho. Mas, como há poucos instantes ela foi ocupada pelo senador Humberto Costa, de forma simbólica e proposital, eu venho para este outro lado do plenário para deixar claro a partir daí que estamos numa posição diametralmente opostas. E venho para respondê-lo. Talvez acossado pelos acontecimentos que são gravíssimos. O senador Humberto Costa perdeu o tom na fala, que lhe faltou, inclusive, o elemento básico para qualquer argumentação, que é a coerência. E começo respondendo à acusação que foi dirigida de que o PSDB estaria apostando no quanto pior, melhor. Acredito que não tem mais como piorar o Brasil além do que o PT conseguiu fazer. E na votação do PLC 28, que dizia respeito ao reajuste dos servidores da Justiça Federal, o senador Medeiros, durante toda a sessão, e ela foi transmitida ao vivo, como estamos agora pela TV Senado, o senador Humberto Costa e outros membros do PT encaminharam contra a matéria, dizendo que ela teria um grande impacto. Surpreendentemente, na hora de votar a matéria, e aqui faço justiça, o senador Donizete, que me escuta, foi o único do Partido dos Trabalhadores que no microfone registrou, acho que o senador Lindenberg também pediu um registro, mas o registro do senador Donizete, me recordo bem, dizendo que votava não. Mas qual foi? Cássio, quero lhe socorrer em socorro. Foi o senador Paulo Paim e a senadora Fátima Bezerra. Agradeço a Vossa Excelência. E qual foi o encaminhamento que o senador, líder do PT, no Senado Federal, Humberto Costa, fez da matéria? Liberou a bancada. E tanto é que o placar registrou 62 votos sim, e nenhum voto não, 0 não, está registrado. Portanto, não me venha o senador Humberto Costa com esse tipo de argumentação, porque simplesmente jogou para a plateia. Estava essa galeria aqui lotada de servidores públicos, correu com a sela, como se diz lá no Nordeste. Correu com a sela, porque não teve coragem de colocar o voto não no plenário e liberou a bancada. Ou seja, na prática, o PT contribuiu para que a matéria que ele disse que era uma irresponsabilidade fosse aprovada à unanimidade. Aprovação unânime pelo plenário do Senado Federal. Tenha paciência. E passa a fazer ataques de desespero de quem está numa situação de completo desespero. Hoje nós temos dois lados no Brasil. O lado do governo, esse governo que vai cair de podre. Não será derrubado o governo do PT porque ele não é uma estrutura. Ele será limpo com benzina, porque é uma mancha. Eu parafrasei o meu pai, o nosso poeta Ronaldo Cunha Lima, que usou igual frase em relação à ditadura militar. Quando meu pai dizia que a ditadura não seria derrubada porque não era uma estrutura, e sim limpa com benzina, porque era uma mancha. Trago hoje essa mesma referência ao governo do PT, que não vai ser derrubado porque não é uma estrutura, e sim limpo com benzina, porque é uma mancha. E o que nós estamos assistindo no Brasil é algo muito grave para que o senador Humberto Costa possa vir com esse tipo de discurso. Porque o país hoje está dividido em dois lados. O lado desse governo apodrecido e o lado do povo. E o PSDB está ao lado do povo brasileiro. Ponto. É essa a questão. Hoje, você escolhe dois lados. Ou você está ao lado do governo ou ao lado do povo brasileiro, que repudia, e as pesquisas de opinião pública apontam isso claramente, repudiam, rechaçam, rejeitam, renegam o governo do PT
E esses 9% estão aí provavelmente concentrados nos cargos comissionados nessa máquina pública inchadíssima que o governo federal tem com seus 40 ministérios. Aí dá esses 9% de aprovação, talvez aí vinculados aos cargos comissionados do governo. Golpe. Golpe é o que está sendo praticado contra o patrimônio do povo brasileiro com tanta corrupção. Ontem eu usei também a tribuna para fazer um apelo à presidente Dilma Rousseff que ela renunciasse ao mandato num ato de espírito público para abreviar o sofrimento do povo brasileiro e a crise profunda que o país enfrenta. Porque os dias de mandato da presidente Dilma Rousseff estão contados. Não há como ela escapar diante da quantidade de crimes que foram praticados. E são várias frentes que elas têm que se deparar. Se as instituições brasileiras funcionarem, como acreditamos firmemente que irão funcionar e que estão em pleno funcionamento, não há como, por exemplo, não cassar o mandato da presidente Dilma Rousseff no Tribunal Superior Eleitoral. Os advogados do PT pediram que o Tribunal Superior Eleitoral não ouvissem o depoimento do senhor Ricardo Pessoa, que é um dos delatores na Operação Lava Jato. Por 7 votos a 0, a unanimidade também, o TSE disse: não vamos ouvir o depoimento do senhor Ricardo Pessoa, e, salvo erro de memória, no próximo dia 14, esta oitiva será feita. E ele vai, seguramente, confirmar aquilo que já foi publicado nas notícias da imprensa, sobretudo na matéria do último final de semana da revista Veja. Ou seja, ele vai confirmar que deu dinheiro fruto da corrupção para financiar a campanha do Partido dos Trabalhadores, e isso é um crime do qual a presidente Dilma Rousseff não escapa, porque a lei é muito clara ao responsabilizar o candidato ou a candidata por qualquer deslize na campanha. Afora outros argumentos robustos que tramitam nas 3 ações em andamento no Tribunal Superior Eleitoral. São 2 AIGES, a chamada Ação de Investigação Eleitoral, e a AIME, que é a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, que é uma ação movida após a diplomação do eleito. Pois bem, vamos agora ao TCU. Não me refiro apenas às pedaladas fiscais, crime de responsabilidade praticado pela presidente Dilma Rousseff do PT. Falo também daquilo que constará do relatório do ministro Nardes, seguramente, que é o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a não observância de limites orçamentários, onde o governo federal e a presidente Dilma Rousseff do PT extrapolou as despesas da União em mais de 10 bilhões de reais, contrariando a legislação em vigor. Vamos para as ações da Procuradoria-Geral da República, os crimes comuns por ela praticados na própria pedalada, e também a ação que movemos pelos partidos de oposição recentemente com os crimes de extorsão por tudo que está sendo revelado na Operação Lava Jato. Ou seja, acabou o jogo. Nós estamos contando os dias para que essa crise possa ser debelada com o desfecho desse processo. O que poderia fazer a presidente Dilma, em nome de um pouco de espírito público que possa ter? Renunciar ao mandato, para que com isso possamos ter novas eleições. É o que nós estamos defendendo. Se tivéssemos um regime parlamentarista, o parlamento já teria destituído o primeiro-ministro diante de uma crise dessa proporção. Mas nós não temos um parlamentarismo. Nós temos um regime presidencialista, onde a sociedade deve ser chamada, porque só através da soberania do voto popular, do sufrágio universal, é que poderemos ter um governo com legitimidade suficiente para tirar o Brasil do atoleiro, do fundo do poço que se encontra. Poderíamos até dizer, não, o Aécio foi para o segundo turno, obteve mais de 51 milhões de votos e poderia assumir o mandato. Não, o PSDB quer novas eleições. O senador Aécio Neves tem consciência nítida que não teria as condições políticas necessárias para assumir, como já aconteceu em outros momentos, na condição de segundo colocado, o cargo de presidente. Então, o que o PSDB defende são novas eleições. Eleições onde o próprio ex-presidente Lula poderá disputar.
o próprio presidente Lula vai poder se submeter à soberania do povo brasileiro. E é isso que nós queremos, novas eleições. Vamos acompanhar de perto o andamento do processo junto ao Tribunal Superior Eleitoral e acreditamos firmemente que já no próximo semestre haverá o julgamento que poderá cassar o diploma da presidente Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer, assume pelo comando constitucional por 3 meses o presidente da Câmara, que foi também duramente atacada, não sei exatamente por qual razão o ataque, se tem divergência quanto à maioridade penal, tudo bem, cada um apresenta seu ponto de vista. Agora, a forma desleal que foi feita no ataque ao presidente da Câmara, que não é meu aliado, não é do meu partido, pelo contrário, Eduardo Cunha é base do governo. Foi eleito presidente da Câmara disputando contra uma candidatura do PT. Mas o PMDB é base do governo. O vice-presidente da República, Michel Temer, é do PMDB. E sem o PMDB, seguramente as condições mínimas de governabilidade da presidente Dilma desapareceriam ou desaparecerão, porque está em curso um distanciamento visível do partido. Pois bem, ataca-se também o presidente da Câmara e, na verdade, o senador Humberto Costa eleva o tom porque talvez hoje o desespero tenha chegado a patamares impensáveis, porque aquele diretor da Petrobras, Severo, que já havia sido preso, ou que está preso ainda, é tanta gente presa e libertada na Lava Jato, que eu não tenho certeza se ele foi libertado ou está preso. Eu acho que está preso ainda. Foi substituído. E hoje a Polícia Federal prendeu o substituto do Severo. Foi preso o diretor, hoje, pela Polícia Federal, que substituiu o Severo. A Polícia Federal ontem deflagrou uma operação na Casa da Moeda. Veja a que ponto nós chegamos. Um esquema de corrupção que o governo do PT montou na Casa da Moeda, a instituição que tem a responsabilidade de imprimir as cédulas de real que circulam na nossa economia. E não é só isso, não. O Banco do Brasil está vendendo dólar falso. É o fim do mundo. A que ponto nós chegamos? É a Casa da Moeda como um antro de corrupção, pela apuração da Polícia Federal, e o Banco do Brasil vendendo dólares falsos. É por isso que o Brasil hoje tem 2 lados apenas. O lado do governo, onde está o senador Humberto Costa, e o lado do povo brasileiro, onde eu me encontro, ao lado de tantos outros milhões que querem uma mudança profunda no Brasil. As pessoas não estão apenas rejeitando o governo da presidente Dilma. O sentimento hoje é de revolta. Não é uma rejeição política eventual, momentânea, como qualquer governante está exposto a essa avaliação positiva ou negativa, oscilando de acordo com determinadas circunstâncias. É revolta. E revolta por quê? Porque as pessoas foram logradas, as pessoas foram enganadas de forma deliberada na eleição. Desemprego em alta, e poderemos chegar ao final do ano com essa taxa de desemprego atingindo 2 dígitos, e o desemprego, infelizmente, vai crescer, poder de compra do trabalhador reduzido, inflação alta, juros na estratosfera, aumento de combustível, aumento de energia, tudo isso que tinha sido negado pela candidata Dilma Rousseff. E, pelo contrário, tudo o que ela hoje está fazendo, ela dizia que se Aécio fosse eleita, que faria. Quantos milhões de brasileiros deixaram de votar em Aécio Neves acreditando naquilo que foi dito durante a campanha eleitoral? E é por isso que o sentimento é de revolta. E o que nós queremos são novas eleições. A eleição foi viciada, Aécio Neves perdeu a campanha para uma organização criminosa que ocupou o Estado brasileiro, que aparelhou o Estado brasileiro, que praticou todo tipo de abuso, desbando, deslize e ilegalidade.
é um rosário de crimes cometidos na tentativa de perpetuação do poder. Só que o Brasil é maior do que tudo isso. E nós vamos superar essa crise. Vamos superar porque temos quadros políticos qualificados, nós temos, sobretudo, um povo que ama o nosso país e que será o grande responsável, este mesmo povo, para tirar o Brasil da situação extremamente difícil que se encontra. Agora, o Banco Central divulgou dados importantes. Na meta fiscal, o governo federal, que tem só falado em ajuste fiscal, é uma ladainha, é uma nota de um tema só, é uma música de uma nota só. Ajuste fiscal, ajuste fiscal, ajuste fiscal. Pois bem, até maio, o governo só atingiu 38,5% da meta fiscal. E diga-se de passagem, desses 38% que avalia a meta fiscal de União, Estados e municípios, a União contribuiu com apenas 12%. Ou seja, o que ainda há de ajuste fiscal no país tem como origem os estados e os municípios, porque a União não consegue fazer o seu dever de casa porque quebraram o Brasil. Quebraram, assaltaram o país, continuam assaltando e empurram a conta para que a sociedade possa pagar. A crise é muito grave. O que se viu do plenário do Senado e a votação do PLC, repito, 28, por si só desmonta o discurso do senador Humberto Costa. E foi ele mesmo que, talvez numa crise de amnésia, liberou a bancada do PT. E o placar foi unânime. E vem agora dizer que estamos querendo quebrar o Brasil. Não, quem quebrou o Brasil foi o PT. Nós somos os responsáveis pelo Plano Real, pela estabilização da economia, pelas bases que lançamos, que possibilitou para o Brasil avançar, crescer e alcançar importantes conquistas. Só que essas bases estão sendo destruídas pela irresponsabilidade de um partido que quer manter-se no poder a todo custo, a todo preço, mesmo que esse custo, esse preço seja a dor, o sacrifício, a infelicidade, o infortúnio, a desgraça do povo brasileiro. Só que o povo acordou, o povo despertou e percebeu que foi enganado, e percebeu que foi literalmente enganado. E o que nós queremos no jogo democrático, para que não venham com esse discurso insustentável de golpe, são novas eleições. E não há golpe quando o povo exerce sua soberania. Pelo contrário, cumpre-se o artigo 1º da nossa Constituição, que todos nós conhecemos, que todo poder emana do povo. E assim lutaremos. Faremos um bom combate. Não vamos nos acovardar. Este é um momento de coragem. Este é um momento de enfrentamento. Este é um momento duro, difícil da vida nacional e nós estaremos na nossa trincheira de luta em defesa do povo brasileiro, da ética, da decência, da moralidade e da mudança para que o país saia da crise. E com coerência, sobretudo com coerência com a nossa trajetória. Porque Humberto Costa esquece que o PT votou contra o Plano Real, ele esquece que o PT se recusou a assinar a Constituição Cidadã de 88, tentou boicotar tudo o que era de positivo no Brasil, e agora vem com esse discurso. Menos. Semana que vem estaremos aqui de volta. Eu permaneço em Brasília esse final de semana, porque no domingo teremos, Moema, a convenção nacional do nosso partido. Depois ainda vou a Campina Grande para o encerramento do maior São João do mundo, ao lado do prefeito Romero Rodrigues, do vice-prefeito Ronaldo Filho, e participarei do encerramento desse grande momento da Paraíba, do Nordeste, que é o maior São João do mundo, realizado em Campina Grande. Foi um evento criado, inclusive, pelo meu pai, que disse, senadora Ana Amélia, grande festa nordestina, forró a cada segundo, nós fazemos em Campina o maior São João do mundo. Mas segunda-feira estou de volta e vamos manter esse debate. Ele de lá, do lado do governo, nós aqui, na trincheira do povo brasileiro. Muito obrigado.
Terra dourada, em todas mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Irmãos, cidadãos e cidadãs brasileiras, estamos juntos, fazendo o nosso papel, apoiando o juiz Sérgio Moro contra toda essa bandidagem que está aí no poder do nosso país. E com certeza vamos colocar todos na patrulha. A força do povo, a força de homens decentes no judiciário.